Salve tropa! Bora conhecer o DaVinci? Bom, acho que antes da gente começar com a produção de conteúdo mais avançada sobre o DaVinci, falando sobre algum plugin específico, algum efeito, como fazer, o primeiro passo é a gente aprender o básico sobre o DaVinci. O objetivo dessa aula é te apresentar o DaVinci, mostrar o layout do DaVinci, como é que é feita a divisão de abas dentro dele, né, que pode ser algo que vai causar um pouco de estranheza para quando você baixar o programa. Então, antes de tudo, vamos ter esse primeiro contato com a plataforma, vou mostrar um pouquinho onde estão as coisas ali, fazer uma pequena comparação, né, com algumas ferramentas do Premiere, que eu acredito que seja o software que a maioria já esteja adaptado. Eu sei que o DaVinci pode assustar um pouco quando a gente vai mexer pela primeira vez, porque ele tem um layout bem diferente do Premiere, né? Até por pertencerem a plataformas diferentes. O Premiere pertence à Adobe e o DaVinci pertence à Blackmagic. Então, se você é daqueles que morde de medo do DaVinci, acha que é um bicho de 7 cabeças, esse vídeo é para acabar com esse seu medo. Para quem ainda não tem o DaVinci instalado, eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo da versão gratuita do software, que já é bem completa, você consegue fazer uma edição dentro dele, não vai ter nada que te atrapalhe a fazer edição ali dentro. A única coisa que você não vai ter acesso são alguns recursos específicos que eu vou mostrar aqui no canal ao longo dos vídeos, mas para essa primeira aula a versão gratuita já vai ser o suficiente. Então, quando a gente abrir o DaVinci, a primeira coisa que a gente vai se deparar é com essa página inicial, onde a gente pode selecionar um projeto que a gente já estava trabalhando ou começar um projeto novo. Você pode clicar aqui em New Project ou você pode vir aqui e dar 2 cliques também, você vai abrir um novo projeto. Uma coisa importante que eu quero falar antes de a gente começar: o meu DaVinci vai estar em inglês. Por que ele está em inglês? Porque a maioria das aulas que eu acompanho são aulas de gringo. E aí, quando eu troco para português, eu não consigo entender qual plugin ele está usando, porque nem sempre a tradução bate muito bem. Então, para deixar mais universal o aprendizado, né, vamos dizer, eu prefiro deixar em inglês. Às vezes eu vou ficar um pouco perdido em alguma coisa, mas é mais fácil, a gente vai se adaptando com os termos, né, que a gente vai ter na área. Assim que a gente abrir o DaVinci, a gente vai já se deparar com uma grande dúvida de muita gente, inclusive foi uma dúvida minha. Quando eu fui tentar usar o DaVinci pelas primeiras vezes, ele abria nessa aba aqui. Eu tentava começar a minha edição aqui e não conseguia, ficava frustrado e já largava dali mesmo. Mas mal sabia eu que era só vir aqui embaixo do lado e trocar para essa aba de edição, que aí tudo faria mais sentido, ficaria tudo mais dentro daquilo que a gente está acostumado a ver num software de edição, né? Esse é o primeiro ponto importante, então, para a gente saber aqui no DaVinci. O DaVinci é dividido em abas. Então a gente vai ter a primeira aba, que é uma aba de mídia, que é uma aba de importação para você poder organizar o projeto. Inclusive, tem muitos recursos bem interessantes que a gente consegue usar nessa aba, com algumas inteligências artificiais que o DaVinci implementou, que ajudam a gente a fazer uma organização automática dos nossos arquivos. Então, mais para frente, a gente vai até entrar um pouco nessa primeira aba, mas a princípio é uma aba que você pode não precisar na sua edição. A gente pode ir direto para a aba de edição, que se assemelha mais com o Premiere ali. Então, seguindo aqui, né, a nossa primeira aba é a aba de mídia. A segunda aba, que é onde o programa foi aberto, é a aba de Cut, que eu nunca usei, então não vou ensinar nada sobre essa aba, porque eu nunca usei, não sei muito bem qual a função dela. Para um videomaker, pode ser que ela tenha função dentro de uma equipe maior, de um set, de cinema, sei lá. A terceira opção que a gente tem aqui é a nossa aba de edição, que é a aba que a gente mais vai usar, né? Aqui a gente vai ter nossa linha do tempo, nossa imagem vai estar rodando aqui, nosso controlador de efeitos aqui, as nossas mídias aqui. Então aqui é onde vai estar o nosso projeto em si, nossa timeline, que é o que vai ter de comum com qualquer programa de edição. Acho que não vai variar muito disso aqui não. A próxima aba que a gente tem aqui é a aba Fusion, que é uma aba que basicamente é como se fosse um After Effects da Adobe dentro do DaVinci. Nessa aba a gente vai conseguir criar alguns efeitos visuais, animações, e pode ser muito útil para a criação dos vídeos, porque tem alguns efeitos bem simples de usar dentro dela, sem precisar fazer mudança de programa. Então já é uma primeira vantagem do DaVinci, né, ali em relação ao Premiere. E depois da aba Fusion, a gente vai ter nossa aba preferida aqui dentro do DaVinci, que é a nossa aba de colorização. Aqui é onde eu acho que mais gera curiosidade nas pessoas que querem aprender o DaVinci. A aba de cor do DaVinci é muito completa e durante um bom tempo era bem comum a gente editar o vídeo no Premiere, montar o vídeo lá e depois trazer o projeto para fazer as cores no DaVinci. Algumas pessoas ainda fazem isso hoje em dia, mas eu não recomendo, dá trabalho, podem dar alguns bugs ali no processo. E fazer edição no DaVinci é bem simples e tem muitos recursos muito interessantes que a gente pode usar nele também. Mas voltando aqui, a aba de cor é onde a gente vai conseguir fazer todos os ajustes de cor e também aplicar alguns efeitos, os mesmos efeitos que eu vou ter ali para usar na timeline, eu vou conseguir fazer a aplicação deles também aqui na parte de colorização. Depois nós vamos ter a aba Fairlight, que é uma aba para a gente trabalhar o áudio, né, fazer um tratamento mais profissional, que também seria o equivalente à plataforma da Adobe tem lá para tratamento de áudio, só que dentro do próprio DaVinci. Então o que o DaVinci faz aqui? Em vez dele distribuir essas abas em vários programas, você tem que baixar vários programas, passar o arquivo por vários programas, ele pega todos esses programas e coloca dividido em abas dentro do software. Eu não preciso
preciso necessariamente fazer o tratamento do meu áudio na aba de áudio. Eu mesmo não faço. Nós vamos fazer direto na timeline ali mesmo. Eu posso fazer a importação dos arquivos direto na minha aba de edição, mas eu também tenho uma aba aqui própria para importação, para eu trabalhar com uma decupagem mais organizada, que vai ser mais importante, principalmente trabalhando em equipes maiores, com projetos maiores, que para o dia a dia de um videomaker pode ser deixado de lado ali em alguns momentos. E por último, a gente tem uma abinha de delivery, de entrega, ou seja, de exportação. É aqui que nós vamos fazer a exportação dos nossos arquivos, mas de novo, eu poderia também fazer a exportação direto aqui pela minha aba de edição, nessa exportação rápida que ele dá pra gente aqui. Então vamos lá, primeiro resumão importante aqui. O DaVinci é um software dividido em abas, que você não necessariamente vai precisar usar todas essas abas para fazer a edição do seu vídeo. Na verdade, a gente vai focar bastante na aba de edição, de colorização e exportação. São essas 3 abas que você vai precisar para poder editar o seu vídeo, fazer a cor dele e depois fazer a exportação. As outras abas a gente pode usar como complementos em alguns projetos, mas a princípio, para facilitar e para deixar o mais parecido possível com as outras plataformas de edição de vídeo, a gente vai focar na aba de edição, na aba de colorização e na aba de exportação. Mas agora vamos aprofundar um pouco nessas abas que eu falei com vocês, lembrando que o programa vai sempre abrir nessa aba de cut, que não é importante para a gente, nós vamos vir sempre na aba de edição, que é a que está logo depois dele. Aqui que a gente vai fazer a importação dos nossos arquivos, a edição do nosso vídeo, a montagem da timeline, aplicar efeitos, transições, enfim, toda a montagem, toda a edição do vídeo vai ser feita aqui e depois a colorização vai ser feita na aba de cor. Estamos aqui então na nossa aba de edição e o que é importante vocês entenderem também do layout, de como funciona o DaVinci. Todas essas abas aqui, ó, que vocês estão vendo, elas podem não estar aparecendo para vocês. Por quê? O DaVinci, ele não é igual o Premiere que a gente consegue sair puxando o layout, alterando e personalizando esse layout. A gente vai ter que ativar ou desativar o que a gente estiver precisando naquele momento. Então agora, no primeiro momento, que eu quero fazer a importação dos arquivos, começar o meu vídeo, é importante eu ter aqui o meu Media Pool aberto, mas não é tão importante eu ter, por exemplo, já aqui o meu Inspector, que seria como se fosse um controlador de efeitos do Premiere. Então, se você não estiver encontrando alguma coisa que você está vendo na minha tela aqui, só clicar que ele vai abrir e fechar. Pode clicar em todos para você ir conhecendo um por um, né? Vendo o que vai estar disponível em cada um. E sempre que você quiser fechar, é só você clicar de novo nele que ele vai fechar. Então, para fazer a importação dos nossos arquivos, né, vamos selecionar aqui o Media Pool. E aqui eu teria a opção de clicar com o botão direito, importar mídia, e aí eu vou selecionar as mídias que eu quero. Mas eu também poderia fazer aquele processo de pegar os meus arquivos e só arrastar para cá. Dá na mesma, vai da preferência de cada um. Eu mesmo normalmente só arrasto a pasta para cá, o arquivo que eu quero para cá, em vez de ficar clicando aqui e importando a mídia dessa forma. Então vamos lá, vamos fazer a importação aqui para o nosso Media Pool. Vou fazer através daqui mesmo, porque estou gravando essa tela, vai ser mais fácil para vocês verem. Botão direito, importar mídia. Vou vir aqui no meu SSD, que está minhas imagens, vou selecionar o que eu quero, Open. Sempre que a gente estiver fazendo a importação dos primeiros arquivos ali para dentro do projeto, ele vai aparecer essa mensagem aqui e a gente vai selecionar não alterar ou don't change. Podem ver que meus arquivos já ficaram aqui na minha mídia. Eu poderia organizar isso em pastas, existem vários detalhes que a gente pode trabalhar aqui, mas não é o meu intuito aqui agora. Quero fazer uma aula mais tranquila, mais leve, sem me aprofundar. E mais pra frente eu vou falando sobre a organização em pastas, as diferenças de importação que a gente tem. A princípio eu quero só mostrar um pouco de como funciona o layout aqui, a plataforma mesmo. Agora que eu importei os nossos vídeos pra cá, eu precisaria também de uma trilha, né? Deixa eu ver se eu tenho alguma aqui. Vou jogar aqui agora arrastando, vocês não estão vendo porque eu tô gravando uma tela e eu arrastei da outra, mas só peguei, arrastei da pasta pra cá, peguei uma música aqui pra gente poder ter de exemplo também. Na minha lateral aqui, ó, tá aparecendo esse master. Se não estiver aparecendo pra vocês, é porque essa chavinha aqui vai estar desabilitada. É só clicar nela que a gente consegue abrir e fechar. E eu vou fechar ela aqui por enquanto, porque aqui ficariam nossas pastas, a divisão e organização dos nossos arquivos em pastas aqui. Como eu não vou fazer isso aqui nesse primeiro momento, vou fechar ela aqui pra gente ganhar espaço. Aqui em cima a gente tem um slider que a gente pode aumentar a visualização dessas imagens, tá vendo? Consegue diminuir aqui e aumentar pra gente poder ver melhor. Como que eu gosto de fazer a montagem dos meus vídeos? Eu poderia fazer a decupagem, jogar take por take pra timeline e assistir, mas normalmente eu não faço isso, eu vou mais no meu workflow ali, eu apenas passo o mouse aqui em cima da imagem, eu já consigo visualizar essa imagem, e aí eu já consigo ter uma noção, né, se aquele take tem algo que eu possa aproveitar, onde que vai estar mais ou menos, mas se eu quiser eu poderia já até fazer a seleção dentro desse take aqui, eu poderia apenas selecionar o clipe aqui, né, que eu tô fazendo a decupagem, e aí eu vou selecionar aqui
aqui qual parte da imagem que eu quero, ela abrindo o olho aqui, por exemplo. Vou apertar I de in e vou até onde eu quero no take e aperto o O de out. Eu acho que isso aqui é bem semelhante no Premiere, então não vai ter nenhum segredo. E aí quando eu colocar o mouse em cima do meu monitor aqui, né, em cima da minha visualização da imagem, eu consigo arrastar somente o vídeo ou somente o áudio. Se eu clicar aqui, ele vai trazer só o vídeo para minha timeline, e se eu clicar aqui, ele vai trazer só o áudio daquela parte que eu selecionei. E se eu clicar em cima da minha própria imagem e arrastar, vai trazer a imagem e o áudio. Mas isso aqui a gente aprofunda mais pra frente. Antes de tudo, vamos colocar aqui um áudio. Cortei nossa trilha aqui só pra gente poder ter uma base pra gente trabalhar. Deixa eu vir aqui então naquele take que a gente tinha selecionado e vou jogar pra cá uma imagem que a gente já vai ter uma timeline com a imagem e o áudio. E aqui, tropa, mesmo esquema, né? Em cima a gente vai ter a nossa parte de vídeo, aqui embaixo a nossa parte de áudio. E aí eu poderia fechar aqui o meu Media Pool, se eu não fosse ficar mais procurando imagens agora, poder trabalhar aqui com uma visualização melhor. Mas vamos voltar aqui em Media Pool, vamos tentar procurar por mais um take aqui. Lembrando que só de passar o mouse em cima da minha imagem, eu já tenho, né, a reprodução ali. E agora eu vou fazer diferente, eu vou arrastar para a timeline, vou apagar o meu áudio aqui embaixo, e vou procurar aqui o jeito mais simples possível, né, de executar aqui a manobra. E aí já vamos falar aqui um pouco do principal atalho, né, que a gente vai estar usando, que é o atalho de cortar e voltar para a setinha, voltar ao normal, a lâmina e a seta. No DaVinci, o atalho dessas ferramentas é a letra B para selecionar a navalha e a letra A para voltar ao normal. É diferente do Premiere, né, ela é C e V, então o nosso B é como se fosse o C, e o nosso A é como se fosse o V, é isso? Por muito tempo que eu não uso o Premiere, tropa. Se estiver errado, vocês dão um papo aí. Se você não estiver lembrando desse atalho, a gente consegue vir por aqui também. Procura pelo desenhozinho da navalha, é esse quarto desenho aqui da esquerda para a direita. Quando a gente colocar o mouse em cima dele, ele vai me falar qual que é o atalho dessa ferramenta. E aí você vai lembrar que é a letra B, mas se você clicar nela aqui, você também vai conseguir fazer o corte sem precisar usar o atalho. Mas quanto mais a gente conseguir usar o atalho, melhor, faz muita diferença para o nosso workflow. Fiz o corte aqui, né, o primeiro corte que eu quero. Repara que se eu passar o mouse aqui em cima do meu take na linha do tempo, ele também vai mostrar a reprodução para mim. Então eu já consigo passando o mouse aqui em cima e ver até onde que eu quero o corte, por exemplo. Fiz o segundo corte, letra A então, para eu voltar ao normal. Ah, mas eu esqueci qual que era o atalho. Tá aqui a setinha, modo de seleção. Então aqui eu vou ter o modo de seleção, e aqui eu vou ter o Blade Mode, que seria a nossa navalha, né? O corte em si. E aí posso vir aqui, selecionar o que eu não vou usar e deletar para deixar só a parte que eu quero. Agora que a gente já tem esses dois takes aqui na timeline, já temos uma trilha também, agora sim vou poder mostrar as ferramentas do DaVinci, porque se não tivesse nenhuma imagem, nenhum áudio ali, seria muito difícil poder mostrar as ferramentas que a gente vai usar. Vamos dar uma passeada aqui agora pelo layout do DaVinci, pra gente poder se ambientar um pouco com ele. Então aqui em cima a gente já viu que a gente tem o nosso Media Pool, que se a gente clicar, a gente consegue abrir e fechar essa aba. Do lado do Media Pool a gente tem a nossa aba de efeitos, que é onde vão estar os efeitos de texto, áudio, transições, efeitos que a gente quiser aplicar nos nossos takes na timeline também. Então essa aba aqui a gente vai usar bastante e seria equivalente à aba de efeitos dos outros programas também, não tem nenhum mistério. Depois eu tenho essa aba de index aqui. Essa aba ela vai basicamente mostrar pra gente algumas informações do take ali, mas não é uma aba que a gente vai estar usando no nosso dia a dia de trabalho. É mais uma aba que é importante dependendo do projeto, o formato do projeto que você está trabalhando, mas não é tão importante assim para o nosso dia a dia de trabalho como o videomaker, para o nosso workflow ali. Então até por isso não vou me aprofundar muito aqui, estou só mostrando o que é. E depois do index a gente ainda tem essa aba aqui de Sound Library, onde a gente poderia fazer aqui o download de alguns sound effects, de algumas músicas também, direto ali da Blackmagic. Também não vou me aprofundar nisso porque não é algo que eu uso no meu dia a dia e também não vai ser muito útil para vocês. Continuando aqui em cima, ó, vindo pro outro lado agora, a gente vai ter o Quick Export, que é para fazer uma exportação rápida direto aqui da aba de edição. Vai ter alguns presets para a gente usar aqui. Depois eu tenho o Mixer, que é o nosso mixer de áudio, ó, que está aqui embaixo na lateral. Eu posso habilitar e desabilitar essa aba selecionando ela também. Ela está bem pequenininha aqui, porque a gente não tem mais camadas de áudio, mas se eu tivesse mais camadas de áudio, daria para puxar aqui para o lado, a gente teria controle de todos os canais separadamente, né? Depois do mixer, a gente vai ter o metadata, que vai também trazer algumas informações do nosso arquivo ali, mas não vai ter nenhuma utilidade prática, né, para o nosso dia a dia. É mais para uma consulta mesmo de algumas informações técnicas ali do arquivo. E depois vamos ter a aba de
Inspector, que é a mais importante daqui. Essa aba de Inspector ela é um pouco equivalente ao controlador de efeitos do Premiere. É aqui que a gente vai conseguir trabalhar com zoom, posição, estabilização, enfim, diversas ferramentas vocês vão ver que já vai estar aqui nesse Inspector bem fácil para a gente usar, e talvez seja a aba que vai estar sempre aberta no seu projeto enquanto você estiver editando, porque você vai conseguir controlar tudo de vídeo, de efeito, de áudio nessa aba de Inspector. Ela é muito importante e a gente vai ver aqui todos os recursos que a gente já tem nesse primeiro momento nessa aba de Inspector. Tá vendo que ela não tá aparecendo nada aqui para mim? É porque eu não tô com nenhuma imagem selecionada, né? Deixa eu primeiro apagar aqui esses áudios que eu criei e selecionar aqui o take. Agora que eu selecionei o take, ela já habilitou aqui para mim, tô vendo todas as informações para a gente trabalhar. Vamos passar uma por uma aqui rapidinho, podem ver que são várias funções que a gente tem aqui. Vou dar uma passadinha bem rapidinha aqui por elas. Primeiro que a gente tem o Transform, que seria o mesmo Transform do Premiere, só que lá a gente teria que aplicar esse efeito de Transform para a gente poder trabalhar com essas ferramentas. A primeira opção que a gente tem aqui na aba de Inspector é o Transform, que é onde a gente vai conseguir trabalhar com zoom, posição, ângulo de rotação, ponto de ancoragem e também algumas variações da imagem aqui, né, um pitch, um yaw, flip, para a gente poder fazer alguns efeitos mais diferentes. Logo aqui embaixo, ó, a gente tem o Smart Reframe. Essa função só vai estar disponível na versão Studio e ela serve basicamente para a gente poder fazer um reenquadramento automático de uma imagem que está na horizontal para vertical. Por exemplo, essa imagem minha está na horizontal e vamos supor que eu fosse fazer esse vídeo para vertical. Eu poderia vir aqui no Smart Reframe, apertar para ele reenquadrar automaticamente o ponto principal da imagem. E ele vai ter opção automática ou de ponto de referência. Depois eu vou aprofundar no uso desse plugin, nessa ferramenta, e a gente fala mais dela. Depois a gente tem o cropping, e percebe que da mesma maneira das abas aqui em cima que a gente ativa e desativa, aqui também vai funcionar assim. Eu posso abrir e fechar clicando naquilo que eu estou trabalhando. Então aqui no cropping, como o próprio nome já diz, é para a gente fazer cortes na nossa imagem. Se eu não me engano, o Premiere tem essa mesma ferramenta com esse mesmo nome, só que aqui já fica direto para a gente poder usar aqui no Inspector, porque o DaVinci considera como uma ferramenta bem útil e que a gente está usando o tempo todo. Então o que o DaVinci faz? Tudo que ele entende que a gente precisa usar com frequência no nosso dia a dia, ele já deixa pronto e disponível aqui na aba de Inspector para a gente não precisar ficar o tempo inteiro indo em efeitos, pesquisando, aplicando efeitos, que daria muito mais trabalho. Depois do cropping, eu tenho o Dynamic Zoom, que é uma ferramenta muito interessante, que eu vou habilitar a chavinha dela. Vocês podem ver que minha imagem já deu um pulo, tá vendo? O que é o Dynamic Zoom? Nada mais é do que um zoom automático na sua imagem. E aí você pode usar o zoom afastando, né, o zoom out, o zoom in, aproximando, e a gente ainda consegue alterar, né, a maneira com que esse zoom vai ser aplicado. Se vai ser de maneira linear, se vai ser dando aquele puxão, né, que começa mais lento, depois acelera, como se fosse uma curva, sem a gente precisar criar, né, keyframes. A gente também poderia fazer isso por aqui, criando os keyframes aqui no Transform. Mais uma vez, é só uma maneira do DaVinci de adiantar um pouco o seu trabalho. Tem muita coisa legal que a gente consegue fazer com Dynamic Zoom e vai ter aula dele também. Depois dele, vamos ter aqui o Composite, onde a gente vai trabalhar o nosso modo de composição, modo de mesclagem, onde a gente vai conseguir trabalhar com overlays, com film burns, enfim. Tudo que envolver modo de mesclagem, a gente vai trabalhar aqui no Composite. Depois a gente tem aqui o Speed Change. Eu não uso, então o que eu não usar, eu não vou me aprofundar a princípio, eu quero mostrar aqui nesse primeiro momento. Só aquilo que eu realmente acho importante para vocês aprenderem, para não confundir também. Depois eu tenho aqui Stabilization. Aqui é fantástico. Aqui, peraí, deixa eu até me preparar na cadeira aqui. Aqui eu posso falar, hein? O estabilizador de distorção do DaVinci é 1 milhão de vezes melhor que o do Premiere. É fato. Não tem o que fazer, tropa. Sabe aquele esquema de você vir aqui, ó, mudar a velocidade do seu clipe e aí você quer usar a estabilização e ela não funciona no Premiere, que você tem que aninhar? Pois é, aqui você não vai precisar disso, é mais rápido, tem um resultado melhor, não precisa aninhar. Vou falar o quê, né? Olha como já ficou o nosso take. Já tá ganhando forma, hein? E aqui, ó, ainda tem mais de uma opção. Poderia mudar aqui para similaridade, que é uma outra maneira de fazer essa estabilização. E como esse arquivo tá em RAW, poderia usar até o câmera giro aqui, que é um modo de estabilização que só vai estar disponível para quando você trabalhar com arquivos em RAW da Blackmagic, né? O B-RAW. Poderia usar ele aqui também. E aqui ele é um pouco mais pesado, mas mesmo assim é bem mais rápido do que dos outros softwares normalmente. Depois da estabilização, a gente vai ter aqui o Lens Correction, que o próprio nome já diz, né? Pra gente poder corrigir ou criar distorção
correção de lente, pode ser com o objetivo de corrigir a sua imagem, mas também pode ser como algo criativo, né? Fazer um efeito diferente, sei lá, brincar com alguma coisa aqui para fazer alguma transição, algo assim. Depois a gente vai ter aqui o Retime and Scale, que também é bem legal porque a gente consegue fazer um efeito de super slow motion com essa ferramenta. A gente mudando aqui para fluxo óptico, eu conseguiria fazer um slow motion, por exemplo, de 20% nessa imagem que está em 60 fps, né? Então que eu conseguiria reduzir apenas para 40%. Tem também essa ferramenta disponível no Premiere, então acho que também não tem muito segredo. Basicamente, ela consegue ali criar alguns frames, né, no lugar dos frames que estão faltando, para a gente poder ter um super slow motion mais fluido. E depois, Super Scale, que também é uma ferramenta que vai estar disponível só na versão Studio, se não me engano, e é também uma inteligência artificial que vai tentar trazer mais... Acho que a maneira correta de falar seria de recuperar alguns detalhes da nossa imagem. Por exemplo, se eu tiver uma imagem de drone que eu quero dar um zoom muito grande, estou perdendo muita qualidade ali, eu posso usar essa ferramenta para tentar recuperar, através da inteligência artificial do programa aqui, algumas informações, alguns detalhes que eu tinha perdido ali. E com isso a gente conseguiu dar uma olhadinha aqui em todas as ferramentas disponíveis só no Inspector. E tudo que a gente viu aqui está nessa primeira parte de vídeo, né? A gente está trabalhando tudo isso daqui, são coisas que a gente pode trabalhar no vídeo. Se eu clicar aqui no áudio, ele já vai automaticamente mudar para a minha opção de áudio aqui, ó. E aí eu vou ter acesso aqui ao volume, a pan, né? Para a gente poder trabalhar com o áudio mais para a esquerda, mais para a direita. Depois a gente tem o Voice Isolation e o Diálogo Leveler, que são duas ferramentas disponíveis somente na versão Studio também, mas que são fantásticas. Muito provavelmente, se for um áudio de uma pessoa falando, igual eu tô aqui agora, você não vai precisar de mais nada para corrigir esse seu áudio, para tratar esse seu áudio, a não ser o Voice Isolation. Eu uso em todos os meus vídeos, é uma ferramenta incrível que é só você ativar e você já tem ela funcionando ali sem precisar ter muito conhecimento assim sobre áudio para fazer esse tratamento. E aqui mais para baixo vamos ter pitch, equalizador, algumas ferramentas que vocês também já estão acostumados, né, que é comum aí para a gente trabalhar o áudio. Depois do áudio, eu tenho aqui uma opção de efeitos, transition, imagem, file, mas não são tão importantes assim não. O que a gente vai trabalhar aqui também? Se eu fosse aplicar algum efeito ali, né, por exemplo, um desfoque aqui de zoom, aí agora iria aparecer para mim a opção da minha aba de efeitos aqui, para eu poder controlar como é que esse efeito vai ser aplicado, tá vendo? Ou seja, nem tudo vai estar disponível sempre. Algumas coisas só vão ficar disponíveis a partir do momento que você estiver trabalhando com alguma ferramenta que pertence àquela categoria. Então agora que a gente já entendeu, né, as funções que a gente vai ter no Inspector, e aí você viu que praticamente tudo que você vai precisar para o seu vídeo vai estar aqui no Inspector, então aprendendo a usar o Inspector, que é bem simples, você já vai conseguir estar trabalhando um monte de recursos no seu vídeo. Vamos agora dar uma conferida nesses itens que tem aqui bem no centro da nossa tela, mas eu também não vou me aprofundar muito neles a princípio para não ficar informação demais. Eu quero mostrar nesse primeiro momento o básico para vocês conseguirem assimilando aos poucos. Aqui a gente vai ter, né, a primeira opção, o nosso modo de seleção, que a gente pode usar como atalho também com a letra A. Aqui a gente vai ter a nossa lâmina de corte, que também podemos usar como atalho com a letra B. E aqui a gente vai ter umas outras opções de importação, de corte ali, para quando a gente estiver trabalhando a edição do nosso vídeo. Como eu sei que não é todo mundo que usa essas duas ferramentas, eu vou deixar para falar delas depois num vídeo específico e vou dar só uma passadinha de olho por aqui. Depois aqui a gente também tem algumas opções, né, de vir aqui no Media Pool e em vez de eu arrastar, por exemplo, eu posso selecionar a minha mídia aqui e selecionar por aqui para ele fazer a inserção desse arquivo, mas também não é algo que todo mundo vai usar, então eu vou passar direto. Depois a gente tem aqui o imã, que também tem lá no Premiere, que ele vai ajudar a gente, né, ó, grudando aqui, ó, quando a gente chegar perto de alguns pontos, ele vai puxar como se fosse um imã mesmo, para ajudar a gente a encontrar os pontos de corte, né, alguns pontos que o software considera ali mais importantes. E logo depois do imã a gente tem essa espécie de corrente aqui, que quer dizer que quando ela estiver ativa, o meu áudio e o meu vídeo estão linkados, né, então se eu fizer um corte aqui, ó, ele vai cortar o áudio também, e se eu fizer um corte aqui, vai cortar os dois juntos também. Se eu desabilitar essa função, quando eu fizer o corte aqui, ele não vai cortar o áudio, quando eu fizer o corte aqui, ele não vai cortar o vídeo. E quando eu puxar também esses arquivos, eles não vão estar mais linkados entre eles. Então eu consigo trabalhar só com a posição do áudio e só com a posição do vídeo. Eu normalmente uso habilitado e se eu quiser excluir ou trabalhar com algo separadamente, eu seguro a tecla Alt. Então eu poderia segurar Alt, clicar aqui e apagar somente o meu áudio. Pronto, agora eu tenho também esse take separado aqui. Aqui do lado a gente tem esse cadeado que ele vai travar os nossos arquivos na posição que eles estão. Perceba que ele criou esses cadeadozinhos aqui, ó, ativou o cadeado e aí eu não consigo mais modificar, né, alterar a posição
desse meu clipe na minha timeline. E depois aqui eu vou ter alguns marcadores, enfim, algumas coisas que a gente vai vendo aí ao longo das aulas, mas que para esse primeiro momento eu acho que basicamente o que vocês têm que entender é o layout do DaVinci, é onde está cada coisa, é onde vão estar os seus arquivos, onde vai estar a timeline, onde vai estar os efeitos básicos ali para você trabalhar. Acho que é o mais importante para depois a gente poder aprofundar um pouco em cada parte específica ali. Além desses recursos que a gente tem aqui, a gente também tem o nosso querido botão direito, né? Que quando a gente aperta aparece um monte de opção em qualquer programa que seja. Depois a gente vai aprofundando, né, em cada ferramenta, mas quando você clicar com o botão direito, vão aparecer algumas opções importantes aqui. Algumas delas também vai estar disponível com um atalho, que é o caso aqui do copy, do cut. Então se eu quisesse alterar a velocidade desse clipe, por exemplo, eu poderia vir nele, clicar com o botão direito e vir aqui em Change Speed, Change Clip Speed. E aí ele abriria essa caixinha aqui para mim, para eu poder colocar a velocidade que eu quero esse take. Mas eu também poderia fazer isso através de um atalho. Para você ver qual que é o atalho que está habilitado aí para você, só apertar com o botão direito e observar o que vai estar escrito aqui do lado, tá vendo? Poderia também, através daqui, abrir a minha opção aqui de Retime Curve, que a gente vai usar para fazer o Speed Ramp. Então quando eu selecionar aqui, ela vai abrir para mim. Mas também tem como a gente trabalhar através dos atalhos. E eu vou deixar para passar esses atalhos quando eu for aprofundar em cada um deles. Tenho aqui também a opção de novo clipe composto, que seria como se fosse a opção alinhar do Premiere, né, de criar um novo clipe através daquele arquivo. Então se eu colocasse esse take aqui um em cima do outro, por exemplo, selecionasse os dois e criasse um novo clipe composto, esses dois takes seriam convertidos agora em um único clipe. Bem parecido com a função alinhar, né, do Premiere. E diversas outras coisas aqui que não vai ter como eu falar de uma por uma, a gente vai vendo ao longo das aulas, mas eu tenho aqui, por exemplo, o Render in Place, para poder fazer a renderização desse arquivo no local. Eu tenho aqui Clip Color, para você que gosta de deixar cada clipe com uma cor específica, para deixar a timeline bem organizada. Vai estar aqui também quando você selecionar o clipe com o botão direito. Mas basicamente é isso que a gente vai ter na nossa aba de edição. Todos esses recursos a gente vai abordar aqui separadamente. A princípio é mais para vocês compreenderem o layout aqui e conseguirem começar a trabalhar com o DaVinci, começar a estudar ele, sem ter aquele medo de não saber onde está nada, né? De não saber onde encontrar as coisas. Feita nossa edição, vamos agora para nossa aba de cor. Aqui no DaVinci, a nossa aba de colorização fica separada e lá a gente consegue ter muitos recursos também, muito mais coisas para a gente trabalhar e vamos conhecer ela aqui agora. Chegando aqui na aba de cor, a gente vai ver que a gente vai seguir aquela mesma ideia das abas, né? Disponíveis aqui em cima, onde eu posso abrir e fechar clicando nelas, os nodes, os efeitos, os clipes que estão aqui, aparecendo aqui embaixo para mim, a minha galeria, que no caso aqui seriam as cores, né, que eu vou fazendo e salvando, ou algum power grade que eu já tenho salvo aqui, os LUTs, enfim, a gente consegue daquela mesma forma habilitar, desabilitar. Tem aqui o Media Pool também para poder ver meus arquivos, mesmo esquema lá da aba de edição. Então vamos começar agora a colorização da nossa imagem aqui e de novo, né, não vou me aprofundar em gerenciamento, espaço de cor, em conversão, vão ter aulas específicas para isso. Aqui eu só vou mostrar mesmo onde está cada ferramenta para a gente poder trabalhar em nossa imagem. A primeira coisa importante de vocês entenderem aqui no DaVinci é que ele vai trabalhar com os nodes, que seriam espécies de camadas. Se você já usou o Photoshop, vai estar mais claro isso para você, ou até mesmo no Premiere, quando a gente vai colocando uma camada de ajuste, depois outra, depois outra. Aqui no DaVinci, essas camadas são na verdade os nodes, que seria a nossa árvore de nodes, né? Nossa estruturação de nós que a gente usa aqui na colorização. A princípio vai ter somente um nó aqui, né, que não tem nada nele, tá vazio, mas eu posso ir adicionando vários e vários nós, quantos eu quiser, um depois do outro, ou antes também eu consigo criar esses nós. Fiz aqui a transformação de espaço de cor, só para a gente poder ver a nossa imagem em Rec 709, né, não ter que trabalhar com ela em log. Vou deixar esse nó aqui pro final e vou criar um nó anterior aqui para a gente começar a nossa colorização. Para criar um nó para trás, é o Shift S, ele vai criar sempre um nó anterior ao nó que está selecionado. Shift S criou um nó anterior, Shift S criou um nó anterior. Ou Alt S para criar um nó posterior. Então seleciono meu nó, Alt S, e agora ele criou um nó para frente daquele nó que estava selecionado. Aqui embaixo a gente vai ter as nossas primárias. E aqui a gente consegue trabalhar com o Lift, o Gamma, o Gain e Offset. Traduzindo para algo que a gente está mais acostumado, é como se fosse as sombras, os meios tons, os realces e a exposição. Então, quando eu trabalhar aqui no offset, eu estou aumentando a exposição da imagem como um todo, ó, percebe ali no gráfico, tá tudo levantando junto, né? E quando eu trabalhar no lift, no gamma ou no gain, eu vou estar trabalhando em áreas separadas. De maneira bem grosseira, é isso. Sombras, meios tons e realces. Depois disso, tenho aqui a minha exposição. Logo aqui em cima, eu vou ter ajuste de temperatura
e tint, para fazer o balanço de branco. Então eu poderia deixar a minha imagem mais azulada, né, mais fria, para bater o branco aqui, puxar um pouquinho aqui o verde, né, sempre conferindo ali o gráfico e tentar fazer o balanceamento ali da minha imagem, no balanço de branco. Ou eu posso selecionar esse conta-gotas aqui também, identificar alguma coisa branca na minha imagem e fazer a seleção. Mas é uma ferramenta que não vai funcionar muito bem, porque cada ponto da sua imagem que você clicar, ela vai te dar uma resposta um pouco diferente. A melhor maneira é a gente fazer isso manualmente, né, sempre observando o gráfico ali, respeitando a imagem. Depois a gente vai ter aqui o contraste, onde a gente consegue aumentar ou diminuir o contraste da nossa imagem. O pivô é como se fosse um ponto de âncora aqui no nosso gráfico, né, que vai segurar a partir de onde esse contraste vai acontecer. Aqui embaixo a gente vai ter o Color Boost, que é como se fosse a vibração das cores ali, né, onde ele vai saturar as cores da imagem a partir daquilo que está menos saturado, preservando o que já está mais saturado. Depois aqui ainda tem um ajuste de Shadow, para levantar as minhas sombras, né, e de Highlights, para poder fazer também alguns ajustes mais finos de Highlights. Depois, nas aulas de colorização, a gente vai entender melhor, né, qual a diferença de trabalhar no Gain e no Highlights, por exemplo, ou no Lift e na sombra aqui embaixo. Depois a gente vai ter nossa matiz aqui, né, que é eu girando pelo meu círculo cromático, ele vai pegar a cor e vai levar ela até a cor mais próxima, então a gente consegue fazer essas loucuras na imagem aqui, e basicamente é isso. Então vou fazer um primeiro ajuste aqui só para a gente ver um pouquinho dessas ferramentas sendo aplicadas. Vou aumentar aqui a minha exposição, né, que minha imagem está bem subexposta. Vou aumentar aqui, tentar trazer um pouquinho aqui as sombras para baixo de novo, aumentar o realce e os meios tons, diminuir aqui mais um pouco. Tô vendo que a minha imagem está um pouco amarelada. Percebe que quando eu passo o meu mouse em cima da minha imagem, olha só que legal, ele me mostra aqui no gráfico como essa imagem está acontecendo. Pode ver que eu tenho mais vermelho e verde, né, que acabou resultando ali um pouco de amarelo para minha imagem. Então vou puxar aqui pro lado oposto do amarelo, tentar fazer um equilíbrio aqui. Pronto, ó, nivelei o branco aqui. Perceba como é que é agora aquelas minhas ondas que estavam bem separadas, né, ó, como é que elas estão juntinhas agora. Lembrando que essa colorização que eu estou fazendo aqui não é a colorização que eu faria para esse take, é somente para poder mostrar aqui o uso das ferramentas para vocês. Dando sequência, tá vendo que a gente tem esse monte de ícone aqui? Cada ícone desse vai ser uma ferramenta de colorização que a gente vai ter no DaVinci. Então a gente tem aqui o primeiro Camera Raw, que é para quando a gente estiver trabalhando com arquivos em RAW como esse, a gente poder mudar alguma coisa do arquivo, que é bem interessante para quem trabalha com câmera em RAW. Então se eu selecionar aqui Clip, eu consigo trabalhar o meu ISO, posso mudar o meu ISO aqui na hora da edição, eu consigo recuperar alguns highlights, eu consigo ter algumas opções para trabalhar aqui direto no arquivo. Isso aqui não é uma edição, isso aqui é uma mudança do arquivo. Mais para frente a gente aprofunda nesse assunto também. Depois eu tenho aqui um Color Match, para quem trabalha em equipes de cinema ou equipes maiores, está mais acostumado com isso, que é quando a pessoa segura um cartãozinho ali semelhante a esse, e depois ela vem aqui e bate aquele cartãozinho com o cartãozinho daqui, e aí o programa vai fazer equivalência de cores ali, mas não é nada muito comum da gente usar no dia a dia de videomaker freelance, essas coisas não. Depois a gente vai ter nossas primárias, que é onde a gente estava. Depois a gente tem aqui o HDR, que é uma ferramenta bem legal, a gente vai falar muito dela ainda. Olha como é que ela separa bem para mim aqui, ó, Shadows, Dark, e eu consigo fazer uns ajustes bem mais finos, bem legais trabalhando por aqui também. Depois eu tenho aqui um canal de RGB Mixer, onde eu vou ter basicamente a minha imagem aqui nos canais verde, vermelho e azul. Eu posso trabalhar também por aqui com as cores da minha imagem. Depois eu vou ter aqui o meu Motion FX, que também é uma ferramenta que só está disponível na versão Studio. E é aqui que a gente faz nossa redução de ruído. É uma ferramenta nativa do DaVinci, feita para a gente poder tratar o ruído da nossa imagem. E ela funciona muito bem, mas é uma ferramenta pesada, né? Claro, igual todo redutor de ruído. E só está disponível na versão Pro. A gente vai também ter aula específica sobre ela. Depois eu tenho aqui as minhas curvas, que eu vou ter a minha curva de luminância, mas vou ter também curva de matiz, curva de saturação, de luminância. É aqui que eu vou conseguir fazer os ajustes de aumentar ou diminuir a saturação de alguma cor específica, tentar mudar a matiz de alguma cor específica, né? Deixar o azul um pouco mais esverdeado, puxado para o ciano, deixar o laranja um pouco mais quente. Depois eu tenho aqui o Color Whopper, que é outra maneira de trabalhar também com matiz e saturação. Vou ter aqui o meu Qualifier para a gente poder fazer a seleção de alguma cor, por exemplo, alguma área específica da imagem. Também tem esse recurso lá no Premiere, funciona da mesma maneira aqui no DaVinci. Depois eu tenho aqui minhas Power
Blur Windows, que são ferramentas de máscara do DaVinci, que são bem legais. Dá para fazer muita coisa com isso daqui. Por exemplo, essa ferramenta aqui de degradê, ó, onde o efeito vai ser aplicado de maneira gradual, tá vendo? Isso aqui é muito interessante para a gente poder diminuir, por exemplo, a exposição do céu sem prejudicar a nossa imagem que está embaixo. E essas máscaras a gente consegue trabalhar com traqueamento nelas. Então eu posso vir aqui, por exemplo, e fazer uma máscara aqui onde eu quero e depois pedir o programa aqui para traquear essa máscara. E aí eu posso fazer o ajuste já com o traqueamento feito ali pelo DaVinci. Ó. Pode ver que é tudo bem rápido, bem eficiente. E essas são as principais vantagens do DaVinci. Ele é bem rápido e eficiente em tudo que ele se propõe a fazer. Depois nós vamos ter aqui o Magic Mask, que é aquela ferramenta que eu já falei algumas vezes lá no meu Instagram, aqui nos shorts do YouTube também, que é pra gente fazer uma rotoscopia na nossa imagem, né, onde eu consigo selecionar o que eu quero aqui e fazer o traqueamento, né, dessa minha seleção aqui, para poder depois trabalhar somente nessa área especificamente. Depois vamos ter aqui o Blur, que é pra gente trabalhar o desfoque do pixel ou a nitidez do pixel, né? Então aqui a gente pode usar, por exemplo, para trabalhar com a nitidez da imagem, né? Aumentar um pouco a nitidez da imagem, só diminuir aqui um pouquinho o borrão do pixel e pronto, já tem uma imagem mais nítida. Depois já temos algumas ferramentas aqui que não são tão importantes a gente usá-las por aqui, então vou deixar para falar também quando a gente for precisar de fato usar alguma delas. Aqui do lado a gente tem os nossos scopes, nossos gráficos, né? Eu posso trocar aqui, ó, waveform, posso trocar para parede, posso trocar para vector scope, posso trocar para histograma. E se ela não estiver aparecendo para você, provavelmente vai estar aparecendo isso daqui, que é uma aba de keyframe aqui no DaVinci Resolve. Eu não tenho muito costume de usar essa aba, ela vai ser um pouco confusa às vezes para a gente usar por aqui, mas em alguns casos nós vamos usar, aí eu mostro um pouquinho, aprofundo mais nela, mas no geral a gente consegue fazer esses ajustes aqui em outros lugares aqui do DaVinci. E aí eu deixo aqui habilitado sempre algum gráfico, né, para poder estar acompanhando a colorização da minha imagem. E eu posso até separar ele daqui, né, deixar em tela cheia ou diminuir ele. E além disso tudo, vamos ter aqui a nossa aba de efeitos, que é onde vai estar disponível todos os efeitos que a gente vai trabalhar num processo de colorização. E aí eu vou só criar um node ou posterior ou anterior e vou arrastar o que eu quiser usar para esse node. Então quando eu arrastar o zoom blur para cá, ele já vai aplicar na minha imagem aqui e aqui eu vou poder trabalhar e mexer em cima dele. Posso buscar pelo glow aqui, por exemplo, né? Vou criar aqui um nó posterior e vou arrastar para cá e depois eu posso vir trabalhar nesse glow aqui também na minha imagem. Então esse é o básico dessa aba de cor aqui no DaVinci. Ela é uma aba de cor que tem muito recurso, isso pode confundir a gente um pouco, mas não é porque tem tantos recursos que você vai precisar usar todos. O DaVinci ele te oferece vários recursos que nem sempre você vai usar. Vai depender muito do seu workflow, da sua maneira de trabalhar, do nicho que você trabalha. Então você não precisa assustar que tem um monte de coisa para mexer. Ele te dá opções para trabalhar. Se você vai usar essas opções para trabalhar, fica a seu critério. Você pode fazer uma cor muito bonita com 3, 4, 5 nodes e você pode fazer uma cor muito bonita com 20, 25, 30 nodes. Então, recapitulando aqui rapidinho. Aqui é a nossa área de nodes. É aqui que a gente vai criar nodes para frente ou para trás, para a gente poder aplicar os nossos efeitos de maneira sequencial, como se fossem camadas uma embaixo da outra. Aqui são nodes, um depois do outro. Aqui nas minhas primárias, que é o terceiro item, eu vou ter o controle de meios tons, realces, sombras e exposição. Vou ter também saturação, contraste, shadows, esses itens que a gente usa mais no dia a dia. E vou ter também diversas outras opções aqui nesses ícones, como as curvas, que eu posso trabalhar desde a curva de luminância até a curva de matiz por matiz, matiz por saturação, por aí vai. Qualifier, máscaras, nitidez que eu aplico por aqui, redução de ruído, que só está disponível na versão Pro. Tá tudo por aqui e nós vamos ver cada uma delas especificamente ao longo das aulas. Com o tempo, vocês vão assimilando melhor. Não adianta ficar mostrando cada uma aqui porque vai confundir muito vocês. E por fim, depois que a gente montou o nosso vídeo, fez a edição, coloriu, nós iríamos então para a última aba aqui, que tem um foguetinho, né? Nossa aba de Deliver. E aqui eu vou fazer a exportação do meu vídeo. Tem vários presets aqui, ó. Pode ver que tem preset para Twitter, para Vimeo, para YouTube, ProRes, H265, H264. Ou você pode criar uma personalizada. A gente pode também salvar alguns presets, igual tem algumas opções salvas aqui. E a gente também vai ter vídeo depois explicando como fazer uma exportação em alta qualidade, como trabalhar as opções que essa aba dá pra gente. Mas o que é interessante que eu queria mostrar para vocês aqui? No DaVinci, a gente consegue fazer a exportação de mais de um projeto ao mesmo tempo. Então vamos supor que eu fiz um vídeo principal e estou editando mais 5 cápsulas desse vídeo. Eu não preciso exportar vídeo por vídeo. Eu posso apenas vir aqui, ó,
Deixa eu criar outras timelines pra gente poder ver aqui. Criar uma timeline 2, jogar isso pra cá, uma timeline 3, vou jogar isso pra cá, só pra gente poder ter. Quando eu for aqui na minha aba de exportação, eu posso vir aqui na minha timeline 1, vou selecionar a opção de exportação que eu quero, vamos supor que eu quero exportar meu vídeo para o YouTube em 1080. Vou escolher onde esse arquivo vai ser salvo, né? Vou colocar aqui o desktop mesmo. E aí quando eu vier aqui embaixo, ó, ele vai adicionar a essa parte aqui o meu arquivo, meu vídeo para ser exportado. E aí eu poderia vir aqui na minha outra timeline, nomear ela do jeito que eu quero também, escolher uma pasta, clicar aqui também, já tenho essas duas, vou vir na terceira, fazer a mesma coisa aqui, escolher o arquivo, local, e depois é só selecionar todas elas, né, clicando com Ctrl, ou se não apertando na primeira e na última com Shift, e aí eu vou ter a opção aqui de Render All. Ou eu posso selecionar uma só, que ó, Render One, ou eu posso renderizar todas juntas. Ele vai fazer essa exportação para mim em massa. É bem legal quando a gente está fazendo muito vídeo, tipo, sei lá, vamos supor que você editou 20 criativos, 30 criativos. Em vez de você exportar um por um, você edita todos, depois coloca para exportar e não tem que ficar conferindo toda hora e colocando para exportar novamente. Por hoje é isso. Muito obrigado a quem ficou até aqui. Espero ter ajudado de alguma forma para você que está querendo migrar para o DaVinci Resolve. Essa aula é uma aula bem por cima mesmo, bem para a gente poder entender um pouco do layout, como funciona o DaVinci, entender um pouco da lógica dele, a gente poder perder o medo e aí sim aprofundar em cada ferramenta que ele tem disponível, aprofundar um pouco no processo de edição dentro dele. Essa aula é só uma introdução, eu pretendo fazer mais uma aula mais básica, mas dessa vez editando um vídeo de verdade ali, mostrando na prática, exportando o vídeo, colorindo o vídeo, para vocês poderem entender como é que a gente vai aplicar cada uma dessas ferramentas e aos poucos a gente vai aprofundando em cada uma dessas ferramentas, desses recursos, como usar na prática mesmo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários ou me chama lá no Instagram que a gente troca uma ideia também. E semana que vem estamos de volta. Valeu!